quero duas pistas. Já pedi segue, baby. Ah, desculpa. Aqui, eu quero... Ah, não quero isso não. Pode deixar. Agora vai vir duas motos, meu Deus. O outro do hambúrguer não chegou e você vai vir. O outro vai chegar primeiro de você, meu filho. Uhum. Sim. Ah, eu falei. Tá bom. Pronto. Por que você tá me olhando?